Hoje eu quero falar um pouco sobre a constelação familiar e como ela mostra a interação que nós temos de alma com os integrantes da nossa família, o apego que a gente tem, de repente, em especial com um filho, em especial com o pai, com a mãe, ou os traumas que um sistema tem. Então, eu quero começar por esse apego. Muitas pessoas, às vezes, se veem com um amor muito grande, de repente, pelo pai, né? Ou pela mãe. Mas, geralmente, as meninas com o pai, né? E os homens com a mãe. E o quanto isso pode ser prejudicial. Então, o que é mostrado numa constelação familiar, e o Bert Hellinger, as leis que ele descobriu que soltam um sistema. Essas leis, quando a gente observa, né, por um outro nível, por um outro ângulo, a gente percebe que na natureza já é assim. Então, por exemplo, na natureza, nós não podemos casar com pessoas que são parentes, ou seja, de primeiro grau. Então, a gente não pode casar com o próprio pai, não pode casar com a própria mãe, né, os homens. A gente não pode casar com o irmão, nem com o primo de primeiro grau, porque isso pode trazer problemas físicos para os que vão nascer dessa união. Não é assim? Por que será que isso, né, Deus colocou essa estrutura, né, física desse jeito? Porque o casamento com pessoas de fora da nossa família ampliam a nossa visão, nos dão a oportunidade de nós amarmos pessoas fora da nossa família. Então, tem pessoas que elas adoecem porque o pai faleceu, o pai já tinha 110 anos, faleceu, e a pessoa fica desesperada, porque agora a vida dela não pode mais existir sem o pai, né? Ou sem a mãe, ou sem alguém que ela era muito apegada na família. E quando isso acontece, existe um trauma num sistema familiar. Mas a gente não consegue entender, gente, que, né, até Jesus, né, fala tanto isso, né, falou tanto isso, desculpa, que nós somos irmãos e que a gente está conectado, né, lógico, e que a gente precisa amar uns aos outros. Mas isso não quer dizer que a gente tem que amar somente as pessoas da nossa família. Então, existem famílias, gente, que elas são tão fechadas que elas se casam entre si, verdade. Irmão do primo com o irmão da prima, sabe assim, umas coisas que não abrem. As pessoas estão sempre desconfiadas das pessoas que estão fora da família dela. Então, de repente, as pessoas se casam, obviamente, com pessoas fora da família, e daí não conseguem ficar, elas voltam para a família, voltam a morar todo mundo junto, né? E isso, gente, a gente vê que vai contra a natureza, porque a natureza nos mostra que se algo aconteceu conosco, é para a gente aprender com aquilo, né? O quanto a natureza nos ensina, o quanto nós fomos aprendendo a ver que poderia comer determinada fruta, que não morria comendo, né, determinada fruta, mas outras frutas, né, que pareciam tão bonitinhas talvez fossem venenosas. A gente vai aprendendo com a natureza. Mas uma das coisas que eu vejo muito nos sistemas familiares é justamente essa prisão, né, onde, porque eu amo tanto o meu pai, eu me caso, levo o meu marido, né, para morar na mesma estrutura que mora a minha família, daí meu filho também vem morar e fica todo mundo numa estrutura só por causa da minha ligação com uma das pessoas, né? E o marido fica ali vendido, né, numa história que, né, porque quando casa tem que querer casa, tem que sair de casa. Por isso que existem os rituais de passagem, por isso que é tão importante se casar de verdade num ritual, né? Não que seja importante o papel, mas o assumir e fazer esse ritual de passagem, assim como, por exemplo, os judeus têm no ritual do bar mitzvah com os homens, do bat mitzvah com as mulheres, na primeira comunhão o catolicismo faz isso, o casar na igreja, né, a fase do se despedir das pessoas no altar, né, e agora eu vou para um outro sistema. Isso é que é saudável.
Mas quando a gente se casa com uma outra pessoa, é a oportunidade de zerar, sabe? Zerar tudo. Eu posso zerar lá o velocímetro do meu carro e começar uma nova etapa. Não que eu vá esquecer os meus pais. Então, isso que tem que ficar claro. Não que eu nunca mais vá visitar minha família. Não é nada disso. Mas é a oportunidade de olhar para a vida de forma diferente. Ter hábitos diferentes da minha família. Formar a minha própria estrutura agora. Mas muita gente não faz isso porque existe algo que mantém a família naquela estrutura, que é a fidelidade. Então, se na minha família existem coisas enraizadas como religiões, né? Então, já vi famílias também extremamente sensíveis espiritualmente, mas que por causa da religião que não acreditava na espiritualidade, então todos começaram a ter problemas de bebida, enlouquecimento, porque eram sensíveis espiritualmente, mas não podiam entender sobre isso. Então vão a médicos para poder tomar remédio para não enlouquecer e acabavam enlouquecendo, porque tem a ver com a expansão da consciência, né? Mas naquela família, como tinha a religião tal que não podia mexer, ninguém falava nesse assunto, então as pessoas não podiam olhar para isso. Ou então, todas as mulheres têm determinada doença. Então, como eu não vou ter essa doença? Todas as mulheres foram traídas, ou todos os homens perderam dinheiro e viram uma família matriarcal. Então, gente, a grande oportunidade do casamento, do sair, do ampliar, é fazer esse movimento. E isso não quer dizer não gostar dos pais, julgar os pais. Muito pelo contrário, quando a gente consegue, olha que profundo isso, aceitar, por exemplo, uma pessoa que o pai não assumiu, né? Então, a minha mãe me assumiu, mas o meu pai não me assumiu. Então, eu sou uma vítima, sou muito problemática porque meu pai não me assumiu. A posição de vítima numa família não faz com que essa pessoa cresça, né? Não dá a oportunidade dessa pessoa, de repente, olhar para os homens de uma forma diferente. Agora, frequencialmente, por que uma pessoa nasce e não é assumida pelo pai? Talvez porque ela precise aprender a valorizar os homens, a sentir realmente que os homens são importantes, talvez por outras experiências da família que desprezavam os homens ou por experiências de outras vidas dessa pessoa. Então, quando eu falo, puxa, se eu não fui educada, criada, protegida, amada por um homem que é o meu pai, eu realmente agora sei que isso faz falta. Então, agora, de alma, eu agradeço a vida por essa oportunidade, por ter trazido para mim essa infância deste jeito. Assim eu pude valorizar os homens. E agora esse homem que eu vou me casar, ou esse filho que eu tive, eu posso olhar para eles e valorizá-los de forma diferente. Não é lindo a gente conseguir ver o benefício da dor da nossa história? Porque se a gente não chega a esse nível de compreensão, a gente se coloca num papel de vítima e acha que sempre vai ser assim. Caiu uma coisa horrorosa sobre a minha família, onde as mulheres não são protegidas pelos homens, pelos pais, né? Ou existem abusos sexuais, que tem muita coisa que envolve relações sexuais entre pai e filha, enfim, ou pedofilia num sistema familiar. Mas são coisas que ninguém quer olhar por outro ângulo, a gente só quer olhar pelo ângulo da dualidade. Quem fica só no ângulo da dualidade, certo e errado, não tira proveito da encarnação, não tira proveito dessa grande oportunidade de estarmos vivos nessa era, de termos liberdade, de termos conhecimento, de termos a oportunidade, gente, de ir para uma verdade, né? A era de Aquário traz a oportunidade da verdade. E por isso que eu gosto muito dessa técnica de constelação, porque nós vamos conseguir enxergar por que meu filho está contra mim.
Por que que eu sinto raiva da minha mãe, né? Por que que eu sinto culpa? Por que que eu estou em depressão? Por que que a vida financeira na minha vida, né, nunca vai? Ou por que depois que eu me casei, a minha vida ficou um horror, era tudo muito bom e de repente quando eu me casei não ficou bom? Então, compreender a vida por esse outro ângulo traz muito aprendizado. Por isso que a constelação em grupo também, ela dá a oportunidade de tanto quem é constelado ver a situação de fora, né, vamos dizer assim, através dos representantes que são colocados ali, que sabem pouquíssimo, ou quase nada, ou muitas vezes nada da sua história, nunca te viram. Né? E quem é representante ou quem está naquele dia assistindo uma constelação, ele também tem oportunidade de aprender muito. Né? Eu aprendo trabalhando com a constelação muito e eu agradeço muito por ser facilitadora nessa área. Né? E quem vem, né, quem tem oportunidade de vir, por isso que eu faço um valor bem acessível para que as pessoas realmente possam se constelar olhando, tendo consciência, caindo as fichas, né? Pegando carona nas constelações das pessoas que vêm naquele dia. Então, a constelação, gente, é um método fantástico para a gente olhar não só para o nosso sistema familiar, sem julgamento, que esse é o principal ponto. Ninguém vai falar mal da sua mãe, do seu pai, ou vai falar mal de você, ou vai dizer que tem coisas certas e erradas. Não. A gente vai principalmente da oportunidade das coisas se harmonizarem, né, da forma que realmente deve ser, com maturidade espiritual, não com mimo, nem com vitimismo, porque isso não eleva ninguém, né? O que eleva é a consciência, é a boa vontade de enxergar o que precisa ser enxergado.